E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do vestibular da URGS de 2005, que fala sobre quantidade de movimento e energia cinética. A questão diz o seguinte: o gráfico abaixo representa as velocidades v em função do tempo t de dois carrinhos x e y que se deslocam em linha reta sobre o solo, cujas massas guardam entre si a seguinte relação. Bom, a relação que nós temos é que a massa de mx é igual a 4 vezes a massa de my. Essa relação é muito importante para a gente responder as afirmações a seguir, né? E a ideia é que a gente não vai ter que achar um valor exato, né? A gente só vai comparar. Como a gente só vai comparar alguns valores, a gente pode trabalhar simplesmente com a proporção que está sendo nos dado. Então não precisa se preocupar muito com as unidades. O que a gente pode fazer para facilitar a vida? A gente pode associar um número de acordo com essa proporção. Um número bem tranquilo, né? Como assim? Por exemplo, a gente pode dizer que dentro dessa relação, se my tiver uma massa equivalente a 1, então mx tem que ter uma massa 4 vezes maior. Ou seja, tem que ter uma massa equivalente a 4. Como eu disse, não vamos nos preocupar muito com as unidades, e sim com a proporção, que é 1 para 4 nesse caso. Bom, a gente tem um gráfico ali, e a questão fala: a respeito desse gráfico, considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação: no instante t igual a 4 segundos, o instante t igual a 4 se encontra aqui, ó. X e Y têm a mesma energia cinética. Energia cinética, né? Que é aquela energia associada à velocidade, calculada como massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Bom, primeira coisa, vamos olhar no gráfico. No instante t igual a 4, x apresenta uma velocidade de 4 metros por segundo e y apresenta uma velocidade de 8 metros por segundo. Tendo a relação das massas e tendo as velocidades, a gente pode ter uma noção da energia cinética e comparar. Como eu disse, não vamos nos preocupar muito com a unidade, sim com os valores para comparar. Então vamos lá, calculando a energia cinética de x, vai ficar a massa de x, que é 4, a velocidade de x, que também é 4, ao quadrado, dividido por 2. Isso vai dar o equivalente a 32. A energia cinética de y vai ser a massa de y, que é 1, a velocidade de y ao quadrado, que é 8, dividido por 2. Isso vai dar o equivalente a 32 também. Ou seja, essas energias cinéticas são iguais. A primeira afirmação, então, ela está certa. Segunda afirmação: a quantidade de movimento linear que y apresenta no instante t igual a 4, vou até trocar a cor aqui, né? Então, quantidade de movimento linear que y apresenta no instante t igual a 4. Aqui de novo, que é essa velocidade que a gente já encontrou. É igual em módulo a quantidade de movimento que x apresenta no instante t igual a 0. Instante t igual a 0 para x vai ser bem aqui, ó, na velocidade de 2 metros por segundo. Então a questão está me dizendo que essas velocidades para esses corpos vão apresentar quantidades de movimentos iguais, né? Iguais em módulo. Como é que a gente faz? Calcula também. Então vai ficar o seguinte, ó, a quantidade de movimento de x. Lembrando, né, que quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade, né? Massa de x vezes a velocidade de x. A massa de x é 4 e a velocidade de x no instante 0 é 2. Então isso vai me dar uma quantidade de movimento de 8. Para y, a massa de y é 1
e a velocidade de y é 8 no instante 4, né? O que vai me dar também 8. Comparando as duas, realmente elas são iguais nesses respectivos instantes. Beleza? De novo, né? Só reforçando, nós não estamos nos preocupando com a unidade, somente os valores para ter a relação de igualdade. Então a segunda afirmação também está certa. Terceira afirmação, no instante t igual a zero, as acelerações de x e y são iguais em módulo. Bom, nesse caso, o que a gente faz? Quando nós temos um gráfico de velocidade, nós podemos encontrar a relação das acelerações pelas declividades desses gráficos. Quanto mais próximo do eixo da velocidade, maior a aceleração, quanto mais próximo do eixo do tempo, menor. Analisando a declividade de x, x tem uma declividade mais para baixo. Estou exagerando aqui um pouco. Analisando a declividade de y, y tem uma declividade mais para cima. O que isso indica? Isso indica que a aceleração de y é maior que a aceleração de x, porque a declividade de y nesse gráfico de velocidade por tempo é maior que a declividade de x. Então, em todo gráfico de velocidade por tempo, a gente pode olhar essa inclinação, tá? Quanto mais próximo do eixo da velocidade, mais aceleração a gente tem. Outra coisa que daria para fazer seria pegar os valores de velocidade e fazer o cálculo da aceleração através da seguinte relação, né? Aceleração, vou botar aqui embaixo. A aceleração é igual à variação da velocidade pela variação do tempo. Aí tu conseguiria calcular a aceleração em cada um dos casos. Não é necessário, né? Dá para fazer direto pela declividade. Outra coisa que a gente pode perceber é que y atinge velocidades maiores que a de x no mesmo gráfico, no mesmo intervalo de tempo. O que também me garante então que y tem uma aceleração maior, né? Já que ele consegue atingir velocidades mais altas, que de certa forma está relacionado com a declividade que eu acabei de mostrar. Bom, então essa afirmação 3, ela é errada, dá para ver de várias maneiras que ela não está certa. Ficando apenas a afirmação 1 e 2, que é a alternativa C para essa questão. Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!